castelo forte é o nosso Deus. Nós vamos hoje estar trabalhando, eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, O que é Ser um Cristão, um Manual Reformado e Discipulado, do pastor Leandro Lima. Eu estou aplicando esse livro na igreja, na Escola Bíblica Dominical, classe única. Havia divisão de classe de catecúmenos e a classe de adultos e a classe de crianças. Lá minha igreja lá é pequena, tem 30 membros na minha igreja. Então, percebendo a necessidade de uma fundamentação melhor, né, nos princípios básicos da fé cristã, eu juntei as classes, né, a classe de adultos e a classe de catecúmenos, numa classe só, fazendo uma reciclagem, né, dos princípios da fé com a classe de adultos e aproveitando, fundamentando a fé cristã na classe dos catecúmenos. Então, nós estamos seguindo esse livro aqui, espetacular esse livro. Eu não sei se os irmãos conhecem. Alguém conhece aqui esse livro? Então, tá. Então, o que eu vou falar aqui hoje está dentro desse livro aqui, está dentro do livro do pastor Leandro Lima. Muita coisa aqui ele vai falar por mim, eu vou só endossar e, não é, alargar um pouco aqui os comentários, né? Então, nada é novo, não é da minha cabeça o que eu vou falar aqui, mas já está escrito e fundamentado por ele, não é? Então, para os irmãos não pensarem, não, o nosso pastor sabe muito. Não, eu não sei muito, eu vou ler aqui o livro e a gente vai discutir em cima do assunto dele, né? Nós vamos tratar aqui do assunto, o tema básico dele aqui é manifestações espirituais. Tem até uma classe de catecúmenos aqui, não é isso? Adulto 2, né? Ou é adulto 1. Está tratando sobre esse assunto aqui. Então, eu vou tratar desse assunto, mas especificamente profetas e profecias. Nós vamos tratar desse assunto hoje, sobre profetas e profecias. A minha pergunta para a igreja, iniciando a nossa classe dominical, não existe hoje profetas, o ofício profético, e existe profecia na igreja hoje? Então, pensa, agora vamos orar, para que Deus nos dê a graça, né, e nos abençoe na nossa aula de hoje. Baixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua graça e bondade sobre nós, Senhor, pela Tua presença, que é, Senhor, o fator principal de estarmos aqui, Senhor. Não viemos aqui porque quisermos vir aqui, Senhor, mas viemos aqui movidos pelo Teu Espírito Santo para sermos consolados, exortados, né, e confrontados pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por quem o Senhor é, obrigado por Cristo, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Agora, Senhor, que vamos adentrar num tema que tem a ver com a Tua palavra, com a Escritura, que o Senhor ilumine o nosso coração, abra a nossa mente, para que nós possamos, Senhor, nos alegrar na Tua presença e gozar do Senhor, Pai, com alegria, com saúde e com maturidade. Assim te oramos, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, a minha pergunta foi: existe hoje profetas na igreja? Existe hoje profecias na igreja? Sim ou não? Sim? Sim ou não? Então, não. Então, está dividido aqui, sim e não. Então, vamos caminhar aqui no nosso tema, né? O autor diz o seguinte, agora vamos começar aqui, a gente vai responder a pergunta conforme a gente vai estudando aqui o nosso tema. A revelação e o ato divino pelo qual Deus se dá a conhecer, não é a revelação. Deus se revela à sua igreja, Deus se auto-revela, não porque você pediu para Ele se revelar, mas isso é uma atitude dEle. Deus, Ele por si próprio, se revela a seu povo. Isso está de Gênesis a Apocalipse. Não é o homem que busca a revelação de Deus, ele não tem capacidade para isso, não pode fazer isso, pela sua natureza pecadora. Mesmo nós, crentes justificados em Cristo, por meio de Cristo, não é? Nesse estado, nessa situação de graça, ainda assim, Deus se revela a nós. Porque nós não temos, irmãos, a disposição e a capacidade plena de desejar a Deus todo o tempo. A gente não tem isso. Você percebe na sua rotina de vida, não é? Você, eita, hoje eu não orei, eita, hoje eu não meditei. Então, nós temos essa natureza. Então, isso é graça e bondade de Deus. Ele nos trazia à igreja para se auto-revelar à sua igreja, ao seu povo. Mas com que propósito Deus faz isso? Para o nosso crescimento, maturidade e testemunho e proclamação. Esse é o ponto aqui. Então, a revelação é o ato divino de Deus se fazer conhecido à sua igreja. Como isso começou? No início, Deus aparecia para os homens, Gênesis 3:8,
Gênesis 12, 2 e Gênesis 28, 13. Deus aparecia em teofania para os homens. Isso é um fato. Aqui, Gênesis aqui fala de Abraão. Então, Deus apareceu ao vivo e a cores para Abraão em forma de homem. Quem não se lembra? Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão sobe para orar pela situação, pela cidade, e ele vê, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. E diz assim: eu vou negar isso a Abraão? Não, eu vou revelar isso a Abraão? Vou. E Abraão está lá, né, na sua campina, e ele vê vir em direção a ele 2 homens, para compartilhar com Abraão que ele vai destruir Sodoma e Gomorra. Então ali Deus está perfigurado em figuras humanas, uma teofania. Mas aos poucos isso deixou de acontecer. A Bíblia afirma que após Moisés, essa forma de revelação não seria mais usada. Então Moisés foi o último homem que viu Deus face a face e que Deus se revelou a ele em pessoa. Moisés foi o último, dessa maneira, não é? Isso está em Deuteronômio 34, 10. Em seguida, Deus começou a se revelar através de profetas. Então, a gente vê uma sequência, né, na revelação, na auto-revelação de Deus. Deus pessoalmente, né, Deus depois com Moisés, e agora Deus com os profetas, não é isso? O tempo dos profetas se estende da morte de Moisés até João Batista. Aqui vem uma pergunta: Jesus Cristo, ele viveu no Novo ou no Velho Testamento? Ele viveu no Novo ou no Velho? Viveu. Não, ele viveu no Velho Testamento. Esse é um engano que a gente tem. Ele viveu no Velho Testamento. Quando é que vem o Novo Testamento? Quando ele morre. Aí vem o porquê. Porque essa é a herança que ele deixa para a sua igreja, não é? Então, quando você reparte sua herança? Quando você morre. Então, Cristo viveu no Velho Testamento, na época de João Batista. Ele cumpriu a lei. Então, ele não poderia cumprir a lei no Novo, porque o Novo é o cumprimento da lei. Então, quando que começa o Novo Testamento? Quando Cristo ressurge dos mortos. Ali começa o Novo Testamento. O livro de Atos está logo ali após Lucas, mostrando isso. Os apóstolos saem para proclamar e a igreja começa a crescer. Então, Cristo viveu no Velho Testamento, cumpriu toda a lei de Deus ali, e tinha que ser assim, como homem, né? Então, o que é que ele faz ali? Por que ele teve que viver no Velho Testamento? Porque ele é o cumprimento profético e o cumprimento da lei. Então, se encerra em João Batista, o último profeta, quem agora é o profeta maior? Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus, ele é o profeta, ele é aquele que foi apontado por todo o Velho Testamento, como o Messias, como um profeta perfeito, como o Salvador, o resgatador, não é? De Israel. Vamos lá. Então, o tempo dos profetas se estende de Moisés a João Batista, Mateus 11, 13, que foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Precisamos entender, isso aqui quem fala é o autor, pastor Leandro Lima. Precisamos entender que durante esses modos de revelação de Deus, a Sagrada Escritura ainda não existia. Por isso que se precisava dessa revelação de Deus e dos profetas. A Escritura ainda não estava formada toda. Nós tínhamos aqui o Velho Testamento, o Pentateuco, os profetas, mas não toda, de Gênesis a Apocalipse. Então havia uma necessidade de se proclamar as verdades de Deus por meio dos profetas. Não é isso? Quando Jesus veio ao mundo e estabeleceu a nova aliança, o Novo Testamento, novas revelações vieram, especialmente na pessoa do próprio Filho de Deus. Qual foi a nova revelação da nova aliança? Jesus Cristo, irmãos. Ele é a nova revelação, né? Então Cristo, ele abre, não é? Ele traz essa nova revelação. Eis o que foi dito, eu porém vos digo. Você está vendo? Está lá em Mateus isso, o texto que a gente leu hoje, né? Então ele vai corrigir, não é, toda a interpretação da lei que os fariseus haviam torcido para aplicar aos seus propósitos. Então ele veio e conserta isso. Então ele é um novo, ele é a nova revelação plena do Velho Testamento, sendo viva no Novo Testamento. Após a ascensão de Jesus, continua aqui o autor, principalmente no período dos Atos dos Apóstolos, enquanto o Novo Testamento ainda não havia sido escrito o Novo Testamento.
Né? Qual é o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento? Né? Na década de 50, né? O Evangelho de Marcos. Né? Depois aí a coisa começa a caminhar e começa a ser escrito. Né? Quando Paulo aparece na história, né? Depois de 30 anos da morte de Cristo, aí que Paulo é o grande autor, né? do Novo Testamento, com relação à doutrina apostólica. Paulo é o grande sistematizador, né, da doutrina para o Novo Testamento. Escreve 13 cartas. Né? Então, nós temos aqui, né, um autor, né, profícuo do Novo Testamento. Então, vamos lá. Diz assim: o ministério dos apóstolos e o ministério dos profetas, né, eram necessários nesse período. Os apóstolos e profetas eram a fundação da igreja. Qual foi o texto que nós lemos hoje? Mateus 16, de 13 a 28, não foi isso? Qual é o tema central desse texto ali? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha pergunta é: quem é a pedra? Pedro ou Jesus? Não, Pedro. É interessante isso, né? O que é que Cristo está dizendo ali? Pedro representa quem? Os apóstolos. Agora você vai abrir lá em Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é isso? Vê aí o texto aí. Então Pedro representava naquela época a doutrina apostólica. Sob essa doutrina apostólica eu edificarei a minha igreja. É o que Cristo está dizendo ali a Pedro. Cristo está profetizando ali a fundamentação, a base da igreja. A doutrina apostólica, que Pedro representava o colégio apostólico. A gente sabe disso, a tradição da história diz isso. Então, a pedra ali, para muitos ali, não é? Eu vou até ampliar aqui a minha resposta. Alguns defendem que é Cristo e outros defendem que é Pedro, não é? Então, eu sou mais tendencioso a crer que ali Cristo estava apontando para Pedro mesmo. Como o fundamento ali da doutrina apostólica seria o colegiado apostólico. Então, o que é que nós fazemos aqui? A nossa igreja, ela está fundamentada em quê? Em que doutrina? A doutrina dos apóstolos. Então, essa é a pedra que fundamenta a igreja, a doutrina apostólica. Vamos seguir aqui então. Como apóstolos, podemos citar Pedro, João, Paulo, etc. Temos 12 apóstolos. Paulo é um apóstolo abortivo, ele diz isso, né? Ele vem depois. Todos comissionados. Agora, isso aqui é que é interessante. Observa aqui quais são os requisitos para ser apóstolo, não é? Todos comissionados diretamente por Jesus. Primeiro ponto. Nós vivemos numa época no Brasil, segundo Augusto Nicodemos, né, o pastor Augusto Nicodemos, nós temos 10 mil apóstolos no Brasil. Isso é verdade, irmãos. Isso é verdade. Então hoje é uma febre. Por que isso? Porque pastor está lá na base da pirâmide. Pastor, bispo, arcanjo, apóstolo. Então essa é a pirâmide do poder da igreja. Então nós temos hoje no Brasil 10 mil apóstolos. Então isso é uma coisa completamente caótica e absurda. Segundo a Escritura, isso é uma heresia imensa. Por quê? Porque o primeiro requisito para ser apóstolo teria que ter visto a Cristo, pessoalmente, como homem e como Deus. Esse é o primeiro ponto, vamos lá. Comissionado diretamente por Cristo, e que precisavam tê-lo vistos ressuscitado. Segundo ponto, para ser apóstolo, teria que ver a Cristo e vê-lo ressuscitado, e ter comido com ele, que ele passou 40 dias entre os seus, comendo e bebendo com eles, e fazendo sinais e ensinando. Então, teria que ser testemunho dessa realidade aí. Vamos lá. Terceiro, tinham que ter poderes especiais, cura, expulsão do demônio, e etc. Né? Ali os dons, estão lá em 1 Coríntios, não é? E escreviam textos inspirados e considerados escrituras. Quem foi que escreveu todo o Novo Testamento? Os apóstolos. Os evangelhos, quem foi? Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas não é considerado apóstolo, mas foi um escritor do Novo Testamento. E aí nós temos Paulo, que escreve a grande maioria do Novo Testamento. Temos Pedro e temos João. Temos Tiago, que era irmão de Cristo, converteu-se depois da sua morte, mas
eles escreveram, Deus inspirou esses homens para que eles escrevessem as Escrituras. Então, os apóstolos de hoje não são apóstolos, irmãos. Não tem como ser apóstolos, pois não. Boa pergunta. Paulo se considera um apóstolo fora de tempo. Ele mesmo se considera isso. Mas Cristo apareceu para Paulo. Esse é o ponto, essa é a diferença. Paulo viu a voz dele. Ele viu a Cristo. Não é? Então, isso faz uma diferença aí. Mas o próprio Paulo não se considerava, não é, um apóstolo como os outros demais, porque o seu chamado é bem posterior, não é, ao dos apóstolos, e as circunstâncias são outras, completamente diferentes. Mas nem por isso, né, a igreja deixou de considerá-lo apóstolo. Não é? Quem? Matias foi, muito bem. Quando foi que surgiu Matias? O que aconteceu para a escolha de Matias? O colégio apostólico era formado por quantos apóstolos? Quantas tribos de Israel? 12 também. Então a gente vê que há uma paridade aí, não é? Vamos dizer assim, teológica, não é? Que essa é a estrutura, não é, da formação do colegiado de Deus. As 12 tribos, os 12 apóstolos. Eu não estou dizendo que os 12 apóstolos representam as 12 tribos, não é isso, mas 12 ali é o número perfeito. Com a morte de Judas, o colegiado ficou com a vaga. Ficou vago. E o que foi que eles fizeram? Eles perceberam isso e vão corrigir isso aí. E Matias, né, ficaram entre dois nomes, né? Atos, abra aí em Atos, por favor. Atos 1. É Matias e... não estou lembrado do nome do outro. Hã? Pode falar. Silas, é isso mesmo. Então, eles ficou entre os dois. E é interessante que o Matias, ele é escolhido antes do derramado do Pentecostes, antes do derramado do Espírito Santo. Então, a ação, o derramado do Espírito Santo só vem após o colegiado formado, não veio antes. Então, Matias é escolhido, Matias caminhou com Jesus Cristo, Matias viu a ressurreição de Cristo, viu a sua, porque era discípulo dele. Os discípulos participaram de tudo isso, mas ele ainda não era apóstolo, mas foi colocado no colégio apostólico, não é? Ele está no capítulo 1, do verso 12 em diante, não é? Então, deixa eu ver aqui como é o outro que ainda chegou. Era José, chamado Barsabás, e Matias, eram os dois. E eles oraram ao Senhor e Matias foi escolhido. Logo em seguida vem o capítulo 12, que é o derramado do Espírito Santo. Então fechou-se o colégio apostólico. Então Deus retoma, né, e envia o Espírito Santo. Esse é outro tema também aqui muito, muito, muito tenso na igreja. Porque alguns entendem que o Atos 2, eles chamam de batismo no Espírito Santo. Então, e a primeira característica é falar em línguas, não é? Falar em línguas, né? Então, o que acontece em Atos 2 não é batismo no Espírito Santo, e ficaram cheios do Espírito Santo. Ficar cheio é uma coisa, e ser batizado é outra. Por quê? Porque o batismo acontece no ato da sua conversão. Não tem como Deus lhe eleger sem primeiro colocar em você o Espírito Santo para lhe convencer do pecado, do juízo e da justiça. Não tem como, irmãos. A gente recebe o Espírito Santo no ato da nossa conversão. Então você já foi batizado com o Espírito. Ele é o selo da nossa aliança com Cristo, o Espírito Santo. O que acontece em Atos aqui, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Isso pode acontecer hoje? Eu creio que sim. Deus pode soprar aqui um avivamento aqui e a igreja vai ficar cheia do Espírito Santo. Ok? Podemos voltar. Não aparece. Nenhum. Por quê? Porque quantos estavam no cenáculo esperando a descida do Espírito Santo? Eram mais de 120 pessoas. E não conta ali, a gente não sabe quem são ali, os 120. Eram quem? Os discípulos de Cristo. Então a gente entende que Matias era um discípulo, testemunho ocular de Cristo.
E ele foi escolhido. É como aqui na igreja, não é? Deus pode escolher aqui presbíteros e diáconos, mas a gente não sabe quem Deus vai escolher. E ele vai e chama, pinça, e depois apresenta aqui. Então, essa escolha não é de gente que fazia parte do convívio direto com Cristo, os seus discípulos. A sua pergunta é muito boa, não é? É muito interessante, não é? Porque a gente traz para o nosso contexto aqui. Quem aqui sabe que vai ser presbítero? A gente não sabe quem são aqui. Vamos supor, vai ter eleição para os presbíteros aqui, a igreja indica uns, o conselho indica outros, e aí pergunta se quer, se aceita, se não aceita, então. Mas a gente não sabe, a escolha é de Cristo, mas a escolha é feita dentro da igreja, não fora da igreja. Então a escolha de Matias foi dentro do grupo de discípulos, não foi fora. Então, se Matias, ele assumiu o apostolado, porque ele tinha essas características que a gente nombrou aqui, viu a Cristo, viu a sua crucificação, viu a sua ressurreição, participou com Cristo, entre Cristo e entre os seus discípulos durante 40 dias, e aí sim, ele era capaz para ser um discípulo do Senhor, um apóstolo, né? Mas o fato é, voltando aqui ao nosso... Está satisfeito, Senhor? Como é o seu nome? Seu Josué. Olha, nome bíblico aí, né, seu Josué? Está satisfeito, seu Josué, com a resposta? Então vamos lá, vamos caminhar aqui então. Então, irmãos, eu parei aqui, escrevi um texto, Então vamos lá. E os profetas? Tem profeta no Novo Testamento? Você se lembra de algum profeta mesmo? Quando eu falo aqui de profeta, vamos lá, ofício apostólico e o ofício profético. Então, eu estou tratando desse tema aqui, o ofício apostólico e o ofício profético. Então, oficiais apostólicos, a gente viu que não existe mais, não existe, ninguém pode se intitular apóstolo, ou não é, dizer que alguém é apóstolo, isso não existe, isso é uma heresia, isso não é bíblico, não aceite isso, não engula essa, questione alguém que diz, não, eu sou um apóstolo, então vamos lá, me responda aqui algumas perguntas. Você viu a Cristo pessoalmente? Você viu a ressurreição dele? Você comeu com ele quando ele estava andando na terra? Não. Você viu a ascensão dele? Não. E como é que você se diz que é apóstolo? O que você escreve e fala é inspirado por Deus? Não. Então você não é apóstolo. Não tem como ser apóstolo. O dom, irmãos, e o chamado é pastoral, é presbiteral. Presbítero e pastores são a mesma coisa. A igreja aqui tem 7 presbíteros, não é isso? São 7 pastores. Não é pastor, presbítero e diácono. Isso não existe nessa hierarquia. Está tudo aqui, ó. Pastor, presbítero e diácono. São oficiais da igreja. Não há apóstolos aqui. Não há profetas aqui dentro do ofício profético e apostólico. Não existe isso. Isso não é bíblico. Bíblico o que é? Presbíteros e diáconos. Quando eu falo presbíteros aqui, eu ponho pastor, porque pastor e presbítero no grego é a mesma coisa, a mesma palavra, presbiteros, não é? Então, a gente deve considerar os nossos presbíteros da mesma forma que consideramos o nosso pastor, porque eles pastoreiam a igreja do mesmo jeito. Diáconos pastoreiam a igreja do mesmo jeito. Se não, deveriam fazer. Visitam, dão assistência social, oram, ou não. Os diáconos fazem isso aqui? Eu creio que sim, participam dessa. Os presbíteros fazem isso também, ensinam, pregam, visitam, consolam, confortam, exortam. O que é que o pastor faz? Ensina, prega, visita, exorta, consola e conforta. Porque isso é o ministério, né, que Deus deu para a igreja, para a sua liderança. Mas o ofício apostólico e o ofício profético, esqueçam isso. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Não é? Então, profetas do Novo Testamento. Nós encontramos isso. Não é? O Ágabo, em Atos 11, 27, quando ele encontra com Paulo, ali está um profeta, Judas e Silas, só esses 3, mais ninguém, como profetas do Senhor, não é? Nesse sentido, não há mais profeta hoje, como não há apóstolos, pois esses 2 ofícios, o ofício profético e o ofício apostólico, não é? Foram usados por Deus para a formação e a fundamentação da igreja. Isso no princípio. O que é o livro de Atos? Atos é a história de Deus edificando sua igreja pelos atos do Espírito Santo na vida dos seus apóstolos e profetas. Ali a igreja se fundamentaliza, se forma.
Se forma. É tanto que Paulo vem logo em seguida no capítulo 9. Paulo se converte, Cristo converte a Paulo 30 anos depois, e Paulo começa a escrever. Ele faz 3 viagens missionárias. Com que propósito? Fundar a igreja em cima de quê? Da doutrina apostólica. Observa o que Paulo prega. A mesma coisa que Cristo pregou. A mesma coisa que Pedro está fazendo, que Mateus escreveu, que Lucas escreveu, que João escreveu, que Marcos escreveu. Porque o Novo Testamento, irmãos, os evangelhos falam de quê? Eles introduzem ali quem? A pessoa de Cristo, a cristologia. Toda teologia, ela tem que estar fundamentada na cristologia bíblica, não deve sair daí. Então, Cristo é a autoridade, Ele é o centro, né, de toda doutrina, de todo ensino, de toda pregação, de toda profecia. Ele é o centro. Então, esses ofícios de apóstolos e profetas acabou na igreja, acabou isso. Porque Paulo, pois não. A pedra fundamental é Cristo. É Cristo. Mas Cristo não fala ali que é a pedra fundamental. Sobre esta pedra, pedrinha, Pedro significa, é interessante que a palavra Pedro é pedra pequena. A pedra fundamental é Cristo, ó. Angular é Cristo, mas a pedra, Pedro é pedrinha, nesse... Então, está correto você entender. A lógica é essa aí. O fundamento da igreja é a doutrina apostólica, é Cristo. Então, Cristo é o centro, irmão. Cristo é o centro. Esse é o ponto aqui. Então não existe hoje mais apóstolos e profetas, não é? Deus usou isso para a formação e a fundamentação da igreja, em um tempo quando a Bíblia ainda não estava completa. Então, quando a Bíblia se completa, então esses ofícios deixam de existir. Por quê? Porque a Escritura, ela é o quê? O que é a Escritura, irmãos? É a plenitude de toda a doutrina, de toda a revelação de Deus, que está em Cristo Jesus. O que é que o Velho Testamento faz? Aponta para quem, o Velho Testamento? Aponta para Cristo. Todo o Velho Testamento está apontando para Cristo. Os crentes do Velho Testamento criam na chegada do Messias. E nós do Novo Testamento fazemos o quê? Cremos em quê? Na sua segunda volta. Então, a fundamentação doutrinária e bíblica é a mesma, é a fé, não é? Na doutrina, tanto colocada no Velho Testamento, que veria o Messias, e agora nós que ele vai voltar. Então, Cristo é o centro de toda a Escritura. Então, nós não precisamos mais, né, de profetas, do ofício profético e do ofício apostólico, porque temos agora a Escritura completa. Abre aí em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Esse texto aqui é tremendo, que vai falar justamente sobre isso. Né? Essa aqui não precisamos mais desses ofícios. Né? Paulo escrevendo aqui a sua última carta, né, ao seu pupilo, né, a Timóteo. Né? Todo mundo sabe que Timóteo teve um desafio enorme na vida dele, né? Era um homem muito frágil. 2 Timóteo 3, olha que texto tremendo esse aqui, mas eu gosto muito desse texto aqui, porque vai dizer justamente isso, né? Vai mostrar o que é a Escritura, o seu objetivo e o seu propósito, para a própria igreja, para mim e para você. O texto diz assim: toda a Escritura é inspirada. Quem inspirou a Escritura? Deus. Inspirou para quem? Para os seus servos. Inspirar o que é? Soprar. Ele soprou. Então Deus usou homens para trazer a sua revelação. Então toda a Escritura de Gênesis e Apocalipse, ela não contém palavra de Deus, ela não tem partes de Deus ali, ela é toda Gênesis e Apocalipse. Então não se engane, né, com essas falácias que há por aí. Não, ela contém a palavra de Deus. Não, tem uns trechos que ali realmente é verdade, mas outros ali foram homens que se vê. Não. Toda a Escritura é inspirada. Nós temos em nossa mão um tesouro eterno, um tesouro de uma dimensão de valor imensa. Está em nossas mãos
a face, a impressão digital de Deus, o seu coração. A Escritura revela isso, irmãos, o coração de Deus para o seu povo. Não é para todos. A proclamação é para todos, mas a comunhão, o conhecimento e a intimidade do Senhor é para o seu povo. Quando nós chegamos aqui domingo na igreja e abrimos a Escritura, Deus está rasgando o seu coração para que a gente penetre lá por meio da sua palavra e nos confortemos e nos consolemos com isso. Isso é divino, isso é inimaginável. Nós temos acesso aqui ao coração de Deus, e a gente muitas vezes não dá valor a isso, acha que é normal, não lê a Escritura, não estuda, não medita, não é? Está em casa a semana inteira, mas, irmão, não é normal isso. Isso é uma coisa tremendamente divina. Deus nos chama a ter acesso ao seu coração e se revela a nós para que a nossa vida tenha graça, alegria, esperança, conforto e consolo, mesmo nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Então, olha o que diz 2 Timóteo 3, 16 em diante. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aí vem aqui o propósito dela, o seu objetivo, porque nós precisamos disso, a igreja precisa disso. Ninguém aqui é plenamente espiritual ou super espiritual, ou tem alguém aqui super espiritual que não peca, que não precisa de exortação, de consolo e conforto. Não existe, irmãos. Nós somos salvos, somos justificados, mas a nossa natureza ainda é miserável, é pecadora. Você sabe qual é a minha maior luta? Não é com as pessoas, não é com a situação, não é com o governo, não é nada, é comigo mesmo, é o meu pecado. Eu não consigo controlar minha mente em muitas coisas. Nossa, como é que eu pensei isso? Como é que eu desejei isso? Pecado, irmãos, não tem como. Se eu pudesse arrancar essa natureza do meu coração, arrancar e jogar no lixo, eu fazia isso, mas eu não posso, não tem como. Vai chegar o tempo para isso na segunda vinda de Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, primeiro, para o ensino. O que é que está me dizendo isso? Eu preciso de ensino. Isso aqui é para a igreja. Isso é Timóteo falando para a igreja, Paulo falando para Timóteo, Timóteo falando para a igreja de Efésios, lá de Efésios, uma igreja complicadíssima. Outra coisa, não há igreja perfeita no Novo Testamento, nenhuma delas. Todas são imperfeitas, cheias de creca, carrapicho, confusão, contenda, facção, um monte de coisa, falsas doutrinas. Isso é igreja. Agora, existe o remanescente? Existe. Aqueles que querem, que buscam, que desejam, existe. Falsos profetas, falsos irmãos. Então, ela é útil primeiro para o ensino. Nós precisamos de ensino. Segundo, para a repreensão. Nós somos pessoas repreensíveis por Deus, irmãos. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Não se acha perfeito, nem superespiritual, nem maduro na fé. Nós estamos em uma caminhada, nós estamos peregrinando para isso, mas ainda não se completou, e só vai se completar quando Cristo voltar. Mas qual é a nossa luta? Seguir firme nesse caminho, nesse propósito. Terceiro, para a repreensão. Terceiro, para a correção. Ensina, repreende e corrige. Quem faz isso? A Escritura. Por meio de quê? Da pregação e do ensino, e da meditação, pessoal. Vai mais além. Para educação na justiça. Que justiça? Ele fala aqui. Justiça de Deus. Mas qual é a justiça de Deus? Como você traduz isso para o nosso dia a dia? Quem mais? A justiça de Deus, irmãos, é tudo aquilo que é a constituição do seu reino. É toda a Escritura, é a sua justiça, está revelada lá. Leia o Pentateuco da forma correta, você vai ver ali a justiça de Deus ali, o tempo todo. Vê Cristo. Cristo é a pura confirmação da justiça de Deus. Então, é amplo, a coisa não se limita só à salvação e à justificação, ela vai mais além.
A vida diária, o cotidiano, o nosso dia a dia, os nossos atos têm que refletir a justiça de Deus. Perdão, quebrantamento, respeito, amor, confronto ao pecado, tudo isso é a justiça de Deus. Né? E olha o propósito, a fim de, aí vem aqui, para que tudo isso? A fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o ensino, a repreensão, a correção e a educação da justiça, ela deve refletir em minha vida, nas minhas obras, no que eu faço, no que eu penso, na minha relação com os outros. Isso é tremendo, irmãos. Isso é maravilhoso. Né? Então, essa é a função da Escritura. Então, o ofício profético e o ofício apostólico acabou. A Escritura agora está completa. Está completa. Né? Agora, a minha pergunta para a gente encerrar aqui a nossa aula aqui, não é? É o seguinte: Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8, 14, 6 e 26, do dom profético. E agora? Vocês creem no dom profético? Acredita no dom profético? Então, me responda, o que é o dom profético? Tá. É usado por Deus através da palavra. Quem mais? Como você interpreta isso? Você tem o dom profético? Ou você tem que orar pedindo a Deus o dom profético? Você tem ou não tem o dom profético? Sim ou não? Irmão, não tenho medo de responder, não. Isso aqui é uma classe dominical. Né? Às vezes a gente se envergonha, né? Tá. Pode. Correto. Então, todos aqui têm o dom profético, irmãos. Não há mistério aí. O que é o dom profético? É o dom de proclamar a palavra de Deus. E isso foi derramado sobre a igreja. Todos aqui podem pregar. Todos aqui podem testemunhar. Todos aqui podem abrir a Escritura e ler para alguém. Isso é a manifestação do dom profético. O dom de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos os crentes, eles têm esse dom profético. Agora, se ele exerce ou não, aí é com ele. Aí é ele entender isso aí. Então, o dom profético está lá em 1 Coríntios 12. Será que esse dom ainda existe? Claro! Paulo disse que esse dom deveria ter a proeminência na igreja. Mas como? Mas o crente que tem o dom de profetizar não é um profeta e nem um apóstolo, no sentido de possuir um ofício. Então, você que prega a palavra de Deus, você não é profeta no termo de você não tem um ofício profético, nem você tem um ofício apostólico para isso. É o que Paulo está dizendo aqui. O dom de profecia serve para edificar a igreja, tendo a função de edificar, exortar e consolar as pessoas. Quando você vai na casa do irmãozinho crente, ele está lá triste, está lá doído, né, pela situação, está passando por uma prova muito grande, né, tá desanimado, né, não quer ir para a igreja, não quer, aí você vai lá, não, irmão, vamos lá, vamos orar aqui, vamos ler aqui a palavra, não pode ser assim, vamos lá. Então, o que é que você está fazendo ali? Você está agindo o que ali? Você está usando o dom profético para animar o irmão, para consolar o irmão e para exortar. Irmão, é interessante isso aqui. O que significa a palavra exortar? Exortar o quê? Quer dizer, olha, você pecou e por isso vai acontecer isso na vida, você está condenado, vou tirar você da comunhão da igreja. Isso é exortar? Conselho, né? Conselhar. O que é exortar? Conselhar o que mais? Qual o sentido bíblico de exortar? É por aí. A palavra certa é exortar, é chamar para junto. Mas a gente não entende assim, porque na nossa cultura, exortar é descer a lenha.
Você foi mal na escola, está vindo por isso, você vai ficar de castigo, vai ficar sem seu videogame, sem ver os seus filmes na Netflix. Então, a gente entende assim exortar. Mas não é isso exortar. E filho, vem cá, senta aqui. O que está acontecendo na escola? Por que você está com a nota tão baixa? Então você traz para junto e caminha com ele. Então, para entender o que está acontecendo. Mas a nossa tendência, irmão, como igreja, é logo descer o pau. Descer lá em cima do irmão, sem conhecer a realidade que ele está vivendo. Não importa se ele está em pecado ou não. Se ele está em pecado, aí é que ele precisa de exortação. Chegar para junto. Aí vai haver o consolo e vai haver realmente a edificação da igreja. Então, a palavra profética, ela consola, ela edifica e ela exorta. Mas veja só, consola, edifica e exorta. Edifica. Ela não pisa, ela não maltrata. Imagina, irmãos, como é que Deus tratou os apóstolos? Você acham que eles eram perfeitos? Claro que não, irmãos. Pisavam na bola o tempo todo. Pedro foi o pior deles. Se você fosse formar aqui um grupo de evangelismo, se tivesse alguém aqui com o temperamento de Pedro, você não colocaria no seu grupo, eu tenho certeza disso. Não, o cara é muito explosivo, é muito impetuoso, não quero. Você não, porque isso é da nossa natureza. Não quero João não, nem João nem Tiago, porque os caras estão de olho no poder das regalias. Não, aí chega lá a mãe de Tiago, Senhor, no teu reino põe uma direita e outra esquerda, olha só. Então o colégio apostólico, irmão, era completamente assim, imperfeitos, homens imperfeitos, com desejos humanos como eu e como você. E como é que Deus tratou esses homens? Como é que Ele exortou esses homens? Trazendo para junto. Pedro, tu não sabe o que está dizendo, Pedro. Tu vai me negar 3 vezes. Agora, olha a forma que Jesus Cristo diz. Ele disse, eu vou te condenar, você vai ser expulso do colégio apostólico porque você vai me negar. Foi assim que ele fez? Não, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Aí negou. Como é que Jesus trouxe Pedro de volta? Como é que Jesus exortou Pedro? Tu me amas, Pedro? Aí Pedro, claro, Senhor. Olha só o temperamento dele. Claro, Senhor, que eu te amo. Aí, Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Claro que eu te amo. Pedro, tu me amas? De novo, Senhor. 3 vezes. Está vendo? Quando é que Pedro, irmãos, foi quebrado ao meio ali? Começou por ali. Mas Pedro foi quebrado ao meio, irmão, depois que Cristo morre, ressuscita e recebe o Espírito Santo, né? É cheio do Espírito Santo. Aí veio o discurso dele em Atos. Então, essa é a forma de Deus exortar as pessoas, a mim e a você. Os presbíteros e os pastores devem ter a mesma característica. A gente não sai arrancando, nem apagando. Jesus Cristo não apagou a cana que fumega. Alguém sabe o que é fumegar, né? Quem tem fogo a lenha sabe o que é isso, né? Você usa o fogo a lenha, aí lá pela chanta da madrugada fica só aquela fumacinha ali, né? A brasa está lá dentro, mas você não vê a brasa fora. E muitas vezes os irmãos estão assim na igreja, estão com aquela fumacinha. Aí você chega lá com um balde de água fria e joga em cima. Aí apaga tudo. Não, irmãos, tem que soprar para a brasa, né? A brasa aí, pois não. Pois não. Os discípulos, eles converteram foi quando depois de Jesus apareceu para eles, né? Não. Era converter mesmo, né? Não. Porque Tomé falou assim, só acredito que ele ressuscitou se ele tinha o fiel dedo. Quer dizer, se ele tinha em dúvida. Eles se converteram a partir daquela família de Jesus voltou, ou já tinha coisa? Não, como foi que se converteu? Antes da separação do grupo. Não, mas como eu já falando, quando Cristo chamou, escolheu para um bem sério. Irmãos, o que é a vida cristã? Você se converte, mas você sabe de tudo? Você tem dúvida? Eu não quero saber se eu também ia feito mesmo. Senhor, eu só acredito mesmo, coloca o dedo lá, para ele saber se foi mesmo. Porque imagina isso, ninguém não explica, uma coisa assim absurda na história. Todos correram, fugiram, né? Todos eles. Todos fugiram. Todos eles. O senhor vai falar, Pedro, se ele morresse, eu morreria contigo, né? Então, assim, eu queria saber, todos perguntando, tinha minha dúvida. Se eles converteram, né? Não, se eles apenas conheciam a palavra que Jesus tinha ensinado, né?
se converteram quando foram chamados por Cristo. Agora, desenvolver a salvação andando e caminhando com Cristo. É o que a gente está fazendo aqui. Quando você se converteu, você não tinha dúvida, não. Eu era cheio de dúvida. Tomé. Eu dou graças a Deus por Tomé. O que ele faz ali, irmãos, é o que todo mundo faz. Eu só acredito mesmo. Você vai fazer isso. Vamos supor aqui, alguém morre aqui na igreja. O motivo vai lá e agora ele ressuscita. Você vai vir e falar, cara, não, eu só acredito mesmo. E você vai receber? Não. A dúvida, veja só, a nossa dúvida não concheque a nossa conversão, irmãos. Porque Deus sabe que nós somos humanos e nós temos dúvidas. Ninguém tem o conhecimento pleno de Deus, irmãos. Eu não sou cheio de dúvida. Eles vão dizer que eu não consigo assim, estudar sobre a Trindade. Eu me perco ali, eu não consigo alcançar e entender. Deus Pai e o Espírito Santo, três no só. Como é que funciona isso? Por que é do Pai? Por que é filho? Então você está entendendo isso? Então eu tenho dúvida aí. Mas eu deixei de ser crente? Eu continuo crente. Mas são dúvidas normais que você tem para o seu crescimento espiritual. Você vai atrás disso aí. Então, eles se converteram, você se converteu quando Cristo te chamou. Mas você não sabia quem era Deus. Você começa a conhecer na sua caminhada cristã. Você vai descobrindo o Senhor. Ou Ele vai se revelando a você que seria o mais correto. E você vai dilatando a sua fé. O que é fé, irmãos? A palavra fé significa o quê? Mas de uma forma mais clara. Ali em Hebreus 11, explicar por ali a gente está bem começando ali nas promessas de Deus e do que Ele é. Mas de uma forma tranquila que a gente possa entender. Fé é confiar, confiança. Agora a palavra fé no nome de João é confiança. Confiança que ele falou. Então eu confio no que ele falou. E é tudo. Dependendo do que acontecer. Exatamente. Então fé é uma confiança na promessa de Deus para mim. Fé é a confiança no que ele escreveu na Escritura, está lá escrito, e que vai se cumprir. É o que está em Hebreus 11. Eu confio em que ele prometeu vai acontecer sem ver. Você viu a ressurreição de Cristo? Não. Mas você crê, sem ver. Você crê na volta dele? Crê. Não crê? Mas cadê? Você não está vendo, mas vai voltar. Então isso é a certeza das coisas que se espera, porque eu vou esperar isso acontecer e creio no que ele prometeu. E a convicção do que ele falou. Isso é fé. Eu tenho mais quanto tempo, hein, que eu já fugi do assunto aqui. Então, irmãos, portanto, testemunhar a respeito de Jesus é o objetivo da profecia. Todo mundo aqui é profeta. Aqueles que são crentes, né, e creem em Cristo. Basta testemunhar. Essa questão da profecia, já retornando muito para a fé, você falou agora, como é a questão da profecia? Só funciona como é uma profecia fundamental na Escritura, só que está lá, porque tem muitos hoje em dia profetas que falam estruturar, vai acontecer, vai ganhar 1 milhão. Pronto. Só o que está dentro da Bíblia, o que vai acontecer dentro da Bíblia. Boa pergunta. Como é seu nome? Alisson. Boa pergunta, Alisson. A profecia bíblica tem a ver com o futuro? Quando eu vou profetizar, eu tenho que saber do seu futuro. Você vê isso no Velho Testamento? Você vê isso em alguma passagem a respeito disso? Só tem uma. Quando a água se encontra com Paulo, vai levar a outra, dizer se você irmão, já aconteceu. Mas fala isso. Não tem. Então, a profecia bíblica, aqui, o dom profético que nós temos, não tem nada a ver com o futuro das pessoas. Nada. Isso aí é a educação. Isso a gente precisa. Mas por que umas pessoas profetizam e não acontece? Está ruim? Tá. Desculpa, irmãos. Então, por que isso acontece? Deu uma boa pergunta. Irmãos, acontece. É um fato. Mas o que é o principal? Qual é o principal na profecia? O que é o principal? Qual o ponto ali para eu perceber? É a vida do profeta. A vida do profeta. Porque muitas vezes, né, ele joga uma profecia, a profecia acontece.
Mas a vida do profeta é completamente fora da Escritura. Fora. O que ele ensina vai de encontro à Escritura. Mas a sua profecia aconteceu. Isso é um dilema para a gente. Porque a nossa tendência é muito fácil manipular espiritualmente as pessoas, usando esse dom. Porque acontece que você começa a acreditar no profeta e não na Escritura. Você transfere para ele o valor, né, das coisas. Então, tem profecia, alguns irmãos se levantam, lançam a profecia, ela acontece. Então você começa a crer no irmão por causa da profecia, sem levar em consideração a vida dele pessoal. E o principal da profecia, irmãos, não é se Deus está envolvido com essa profecia. Tem um texto muito interessante, né, que eu gosto aqui, Deuteronômio 13, de 1 a 5. Para a gente encerrar aqui essa questão, você trouxe um ponto muito interessante aí, né, a respeito disso, né? A gente vive essa realidade, né? As igrejas pentecostais e neopentecostais, elas são carregadas, né, desse dom aí, né? O irmão profeta é isso, aquilo outro, tal, não é? E às vezes a gente absorve isso sem perceber, não é, a vida do profeta, se ela é regrada pela Escritura. Olha o que diz Deuteronômio 13, de 1 a 5. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou sonhador, porque tem a mesma palavra aqui, né? Profeta e sonhador, a mesma coisa, no contexto do Velho Testamento aqui em Deuteronômio, e anunciar um sinal ou prodígio, aqui ele vai prever isso aí, e se acontecer esse sinal ou prodígio de que ele falou, e ele disser, vamos seguir e adorar outros deuses. Então, o que está acontecendo aqui? O que ele falou estava correto, mas a chamada dele para a igreja foi totalmente caótica. Ele vai desviar a igreja para outros deuses. Aí continua o texto. Vamos seguir e adorar outros deuses. Deuses esses que vocês não conheceram. Não deem ouvidos à palavra desse profeta ou sonhador, porque o Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para saber se vocês amam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Olha só, Deus pondo a igreja à prova. Todas as vezes que você escuta uma profecia, seja lá onde, lembre-se, Deus está me colocando à prova para ver se eu amo, se eu estou firme na sua palavra ou nessa voz que eu estou ouvindo aqui. Porque essa voz que eu estou ouvindo aqui pode me desviar dos princípios da Escritura. Você está vendo, irmãos? Isso é discernimento e maturidade espiritual. Justamente. Irmão, você quer ver essa igreja encher aqui, duplicar de números aqui, passar para 300 membros aqui? Começa alguém a profetizar aqui as coisas. E as coisas acontecerem. Ele só faz isso, mais nada, não ensina, não explica a palavra, nada. Ou traz aqui alguém que tem um dom de cura. O culto, ele abre a Escritura, lê um texto, e aí começa, tal, quem está doente, enfermo, pronto. Então, o que é que ele está fazendo aí? Ele está ensinando a Escritura ou está focando no dom que ele tem para atrair as pessoas? Assim são os falsos profetas, a mesma coisa. Paulo combateu isso o tempo todo no Novo Testamento, os falsos profetas. Porque eles tinham esse dom. Mas só que eles levavam a igreja para o desvio teológico. Porque se alvoravam da posição e acabou-se. É isso que eles querem, poder e fama. E Cristo fala aqui, Deus fala aqui. E outra coisa, ele conclui aqui dizendo o seguinte, olha, esse homem deve morrer. Porque está desviando o meu povo. Está dizendo o meu povo. Eu frequentei igrejas pentecostais e neopentecostais. Não é? E é um absurdo. Se você não fala em línguas, se você não profetiza, você não é crente. Não é crente. Eles dividem a igreja. E constrangem muitos irmãozinhos que são fiéis ao Senhor, que nem falam em línguas, nem profetizam, eles ficam lá,
Ah, eu não sou convertido. Então vem um peso sobre a igreja da qual Cristo não colocou. Tá? Exatamente. Tá. Olha, exatamente. Exatamente. Eles não aceitam, não. Não aceitam. É. É. Agora, irmão, isso só para concluir aqui. Imagina o peso para quem é crente e ouvir uma coisa dessa. Você não é convertido, você não fala em línguas. Irmãos, isso não é evangelho, isso não é igreja. Separa a igreja, não divida a igreja, arrebenta com a igreja. Ninguém suporta isso. Pois não, irmãos? Exato. A mesma coisa. A mesma coisa. Exatamente. Exatamente. Eu tenho que terminar aqui horas, senão eu vou embora aqui. 10h30. Ah, então tá. Irmãos, eu queria só pegar uma deixa aqui no que ela falou aqui, com respeito a dom de línguas. Existe. É um fato. Está na Bíblia. Acontece. Mas o que é o dom de línguas? É interessante que no grego original, né, quando a gente vê ali falar, Paulo fala isso aonde? Abra em Coríntios 12, aí, só para a gente sair um pouquinho aqui que tem a ver também com o nosso tema aqui. Não é? Não, Atos 2. Vamos para Atos 2 aqui, que é mais interessante aqui, né, que a gente vai... Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, cheios, aqui não fala em batizados, a palavra cheio. Então, já é um confronto aí. Como é que está na sua... A minha versão aqui é a versão NAA. Como é que está na sua versão aí? Atos 2:4. Todos ficaram o quê? Cheios também. Então, não é batismo no Espírito Santo isso aqui. Eles já tinham esse batismo, porque quando se converteram, Deus foi lá e selou a vida deles com o Espírito Santo. Não tem como. Do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Tá, para aí. Duas palavras para a gente analisar aqui. A palavra outras e a palavra línguas. Então, um texto como esse, né, a gente que estuda, né, você que faz teologia, o que é que você faz? Você vai buscar os originais. Porque o português, ele é insuficiente para a minha interpretação correta do texto. Então, logicamente, todo pastor, né, qualquer texto que ele vai expor, ele lê no grego antes. Ele tem que fazer isso. Isso chama de exegese do texto. Para saber se você fundamentar mais ainda a sua pregação e a doutrina da Escritura. Então, quando você pega um texto como esse aqui, você vai correr lá para o grego. O que é que, não é, Lucas quer dizer com isso? O autor do Atos é Lucas. Então, vamos lá. A palavra outras aqui, no original, no grego, é hétero. Hétero. Hétero, e a palavra língua é glossa. Heteroglossa. Isso aqui numa transliteração bem tranquila, do grego para o português. Então, eles começaram a falar heteroglossa. A minha pergunta é, a palavra hétero quer dizer o quê?
Heterossexual quer dizer o quê? Sexo diferente. Casamento heterossexual, entre dois sexos diferentes. Casamento homossexual, dois sexos iguais. Homo é igual, hétero diferente. Então, hétero é diferente. Diferente. A palavra para línguas no original é glossa, que significa idioma. O que é um idioma? É uma linguagem lógica inteligível para se comunicar as ideias, senão não adianta. Então, quando eles começaram a falar heteroglossa, eles começaram a falar diferentes idiomas lógicos, com gramática, com sequência lógica na informação que era proclamada. Então, não pode ser língua estranha. O que é uma língua estranha? Blá, blá, blá. Pois não. Exatamente, 13. Ali eram 13 nações. E cada um falava no idioma daquela nação, e eram homens galileus. Está no texto. Então, essa expressão, homens galileus ali, está dizendo o quê? Que eram pessoas simples e iletradas. Pode vir alguma coisa boa da Galileia, né? Então, essa era a fama. Então, o dom, não é, impactou, não é, os que estavam na festa de Pentecostes ali dessa maneira. E outra coisa, o que foi que eles falaram nos idiomas diferentes de cada nação? As maravilhas do Senhor. E eles entenderam na linguagem. Então, irmãos, falar em línguas é falar idiomas. É chegar aqui alguém aqui. Então, chegou aqui um pregador americano. Ele vai precisar de um intérprete. Então, ele vai pregar aqui intérprete, né? Good morning, e começa a falar. E alguém da plateia começa a entender o que ele diz, sem precisar de intérprete. O que aconteceu com ele? O dom de línguas. Ele está entendendo a coisa. Ele está interpretando o que está ouvindo. Então, ele está entendendo a língua do fulano. Então, essa é a questão. Ou senão, o inverso. Você viaja, você vai fazer um passeio na União Soviética. Vai conhecer lá lá se fala russo. Lá se fala russo. E você vai lá, você é convidado para ir lá na igreja, uma igreja cristã na Rússia. Você vai e tal. E aí o irmão pergunta, aí com o tradutor, tem algum visitante aqui? Tem. Você levanta a mão? Tenho. Vem aqui à frente, por favor, e fala de onde você é, e você pega o microfone, e quando você abre a boca, você fala em russo. Sem nunca ter estudado, nunca ter falado. Ali você exerceu o dom e acabou. Você não vai sair depois dali falando russo. Mas para aquele momento ali, para edificar ali a igreja, né, você falou o dom. Mas você falou numa linguagem que as pessoas entendem. Se você for à igreja, qualquer dessas igrejas aqui, eu não estou aqui, irmãos, querendo criticar os irmãos, não é isso. Eu quero que vocês entendam isso. Não é isso. Mas é a maneira, não é, de que isso está sendo usado hoje. Aí eu tenho uma crítica aí, que não é da maneira bíblica. Você chega numa igreja dessa, eu já frequentei igreja pentecostal, e são palavras desconexas, que não tem qualquer tradução. Aí ele vai dizer, mas é a língua dos anjos, como está lá em Coríntios 13. Tudo bem. O que é que Paulo faz ali, irmãos? Por que Paulo usou aquela terminologia, língua dos anjos ali? Uma hipérbole para dizer, olha, a coisa é tão absurda, que se você falar a língua dos anjos e não tiver amor, não vale nada. O foco ali é um amor, não é a língua dos anjos ali. Irmãos, qual foi a língua que os anjos falaram com os humanos da época? Quando Gabriel apareceu a Maria. Gabriel era um anjo, é um anjo ainda. Qual foi a linguagem que ele usou? Foi a linguagem dele lá do céu ou foi a linguagem para ela entender? Qual foi a língua que ele falou ali? Aramaico. Aramaico, que era a língua raiz né? O hebraico vem do aramaico. Então, até isso, Deus é lógico. Quando aqueles homens falaram com Abraão, olha, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Falaram com Abraão como? Em que linguagem? Toda língua falada tem que ter lógica. Qual é a lógica do português? Sujeito, predicado e verbo. Aí eu entendo a mensagem. Mas quando você fala ralabalá, balabalá, ralá para cá, ralá para lá, babá, você vai entender o quê? Nada. Nem quem fala está entendendo. Então, isso é muito sério dentro da igreja, irmãos. Porque Deus é um Deus ordeiro, é um Deus lógico. Ele não vai pegar a sua mensagem, colocar na boca de alguém,
sem que essa mensagem seja inteligível. Isso não funciona. Mas para algumas pessoas isso é super espiritual. Fulano fala em línguas, é espiritual. Não é. Não é. Observe a vida dele. Observe o testemunho dele. Se é condizente com o dom que ele tem. Observe a igreja de Corinto. A igreja que tinha mais dons nas igrejas do Velho Testamento. Era cheia, repleta de dons da igreja de Corinto. E era um caos a igreja. Era um caos. Inveja, disputa, facção, fofoca, briga de poder. Então Paulo sofre demais com aquela igreja. Você vê isso na sua segunda carta. Trazendo a igreja para o prumo correto. Deus é um Deus ordeiro, os dons existem. Alguns deixaram de existir, cessaram, mas nem todos cessaram. Estão aí. Você deve ver isso com maturidade e com ordem na igreja. Com ordem na igreja. Por exemplo, o ofício profético e o ofício apostólico, isso acabou na igreja, isso não existe mais. Mas o dom profético existe. Está aí. Está aí. Irmãos, eu creio nos dons dentro da sua ordem, no seu exercício, não é, ordeiro, natural, submisso ao Senhor. Não essa coisa aí que está aí que distingue quem é e quem não é. Ok, irmãos? Bom, eu vou só encerrar aqui a nossa. O tema é vasto demais, né? A gente tem muito tempo aqui para discutir isso aqui, mas o ponto que eu queria trazer era justamente esse. O ofício profético e o ofício apostólico cessou, mas o dom está na igreja. Nós somos profetas, não é? Nós somos profetas. Eu queria encerrar com 1 Pedro 2,9, não é? Com esse texto aqui também, que é um texto fabuloso, não é? Escrito por Pedro, não é? que vai nortear a nossa conclusão aqui. Não é? 1 Pedro 2,9. Acho que todo mundo conhece esse texto aqui, né? Esse texto é muito pregado, é muito conhecido. Não é? Diz assim o texto. Olha só. Aqui fala dos crentes. Vocês, porém, são geração eleita. Então vocês foram eleitos, irmãos, uma vez eleito, eleito para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, fulano desviou. Ele é eleito, ele vai voltar. Não tem como. Não tem como. Isso acontece muito nas igrejas, né? Eleito. Sacerdócio real. Você é um sacerdote, você se oferece a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Nação santa. Nós somos santificados por Deus. Aqui é separado, uma nação separada, né? Mas com um propósito. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim de quê? Olha só que palavrinha linda aqui. Proclamar, profetizar. Está vendo? Olha só qual é o tema da nossa proclamação, qual é o tema da nossa profecia. As virtudes daquele que os chamou das trevas, aqui é o seu testemunho pessoal, eu era assim, agora Deus me fez assim, para a sua maravilhosa luz. Aí você vai encher de esperança aquele que está ali ouvindo. Fala da luz de Cristo, para a esperança na vida eterna. Irmãos, é muita graça de Deus sobre nós. É muita bondade de Deus sobre nós. Para que nós cresçamos e amadureçamos no conhecimento do Senhor e testemunhemos isso. Todas as pessoas que estão ao nosso redor, com alegria, com gozo, sem apontar o dedo, apenas testemunha. Cada um é responsável diante de Deus por sua vida. Isso é bacana demais. Irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos dê a alegria, né, de vivermos, né, na edificação da sua igreja. Nós estamos edificando a igreja do Senhor, com nossos dons, com nossos talentos, né, para a sua honra e para a sua glória.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, pela bondade e graça que o Senhor nos dá de abrirmos a Tua palavra e conhecermos o Senhor. Obrigado, Senhor, porque a profecia é um dom de todos os crentes e que nós podemos exercer, Pai, proclamar a Tua palavra para as pessoas, com a nossa vida e o nosso testemunho, revelando, Senhor, a Tua graça, a Tua bondade, a maravilhosa luz do Teu Evangelho, Senhor. Obrigado por Cristo. Obrigado pelo Espírito Santo que habita em nós, Pai. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmão. Deus nos abençoe, nos fortaleça. Espero voltar aqui outras vezes, né? Para a gente trazer... Eu estou aqui hoje à noite, coisa boa, né? Hoje à noite, leia o Salmo 27. O meu tema hoje vai ser... Eu vou pregar hoje sobre o Salmo 27. Não é? A confiança desenvolvendo ou cultivando, a palavra melhor é cultivando a nossa confiança no Senhor. Salmo 27, Salmo de Davi. Então leia o Salmo em casa, dê uma lida antes de vir para a igreja, né, para já chegar aqui familiarizado com o texto, e nós vamos trabalhar sobre isso aí. Vamos trabalhar 3 pontos aí, né? Desenvolvendo a confiança no Senhor, aí vai ser surpresa na hora, né? Os temas que nós vamos desenvolver aqui. Mas é o Salmo 27. Tá? Que Deus abençoe, foi um prazer conhecê-lo, né? Essa troca. Eu gosto de aula assim, irmãos. Levanta o braço e questiona. Pastor, eu acho que é assim. Como o irmão falou, eu acho que a pedra é Cristo, não é Pedro. Não é, sabe, isso movimenta a igreja. Isso desenvolve a gente a pensar. E os seus questionamentos talvez sejam dos outros. Não é? E isso é bom, essa interação. Né? Que todo mundo cresce junto. Não é? E a gente percebe isso. Né? Isso é muito bom. Isso é a igreja do Senhor. Então, Deus nos abençoe. Né?